Bem-vindos e bem-vindas novamente. Chegamos ao nosso 5º episódio do podcast Fazer Política Democraticamente, que é um projeto de educação política e comunitária promovido pela Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, com apoio da instituição alemã Miserio, e tem como objetivo fomentar o debate político e estimular o pensamento crítico perante as eleições deste ano, de 2022. Eu sou Isabel Nascimento e, juntamente com Daniel Lins, iremos apresentar esse 5º episódio do nosso podcast. Hoje contaremos com a participação do pajé Isaías, que é líder indígena da etnia potiguara e mestre espiritual da aldeia Lagoa do Mato, que se encontra ali na Baía da Traição, Paraíba. E Manuela Alves, professora, advogada, diretora do Instituto Enegrecer e vice-presidenta do movimento LGBT do Leões do Norte, secretária também adjunta da OAB Pernambuco, sendo a primeira mulher negra a compor a diretoria da instituição. Olá, Isabel, Manuela, pajé Isaías, todo mundo que nos ouve aí nesse momento, está nos acompanhando nesse podcast. Hoje nós vamos tratar sobre mais um tema muito importante para conseguirmos uma sociedade melhor. Vamos falar sobre alguns grupos que são vulnerabilizados na nossa sociedade: os povos originários e os povos negros, especialmente as mulheres. A gente percebe que há vínculos ancestrais, coletivos com a terra e a natureza. É uma característica muito bonita, né, e forte da população indígena. No momento em que a nossa natureza pede por mais cuidado e por equilíbrio, temos muito que aprender com essa cultura, que é a origem e a base do nosso país. Da mesma forma, também temos muito que aprender sobre coletividade e luta com os povos negros, que, apesar de serem a maioria no nosso país, enfrentam um racismo estrutural que põe em xeque suas vidas desde a colonização, sofrendo violências que perduram até hoje. Tanto os povos indígenas quanto negros enfrentam o racismo que está na base de um sistema que explora, né, vidas e a natureza em detrimento de interesses privados, muitas vezes egoístas. Enquanto a cultura indígena busca, né, a preservação da natureza, os interesses privados têm buscado explorar a terra para benefício individual, pondo em risco a vida no planeta e o bem viver da nossa sociedade. Mesmo com todo um processo cruel de exploração e genocídio dos povos originários, de acordo com o censo de 2010, havia aproximadamente 897 mil indígenas no Brasil, sendo que cerca de 517 mil viviam em terras demarcadas. Para se ter uma ideia, existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas no país. Percebe-se ainda o registro de um espalhamento dos povos indígenas no território nacional e principalmente aqui no Nordeste, onde tem sido cada vez mais significativo o número de pessoas que se declaram indígenas, assumindo a sua identidade e reafirmando a cultura tradicional. Nesse contexto, pajé Isaías, dou as boas-vindas a você, agradeço pela sua participação e gostaria de passar a palavra para que você pudesse tratar um pouquinho sobre como enxerga esse panorama, sobretudo da perspectiva do seu povo potiguara, e quais são os principais desafios e conquistas da população indígena no Brasil. Tiapicoema, Opacatuiqué, bom dia a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Isaías Marcolino, né, da Silva, nome de consagração originária Pajé Guarapirá Potiguara. Tenho 34 anos, sou professor da língua tupi, pajé do povo potiguara, né, graduado no curso de Pedagogia pela Universidade Particular São Judas Tadeus e mestrando no curso de pós-graduação em Ciências das Religiões pelo UFPB. Falar de cultura é falar de mim, é falar do meu povo, é falar do Brasil, porque nós somos a cultura. Nós vivemos nossas diversidades culturais, ancestrais, originárias. Então, o povo indígena é um povo muito rico na questão quando se fala em cultura, porque a cultura para nós está ligada à educação, à saúde, à política, ao bem viver, ao território, à espiritualidade, à história, à atualidade e ao futuro também. Então, nós, quando falamos de cultura, dentro de um povo indígena, a gente fala dos nossos modos de viver, da nossa coletividade, das nossas especificidades. Como é que nós vivemos, o que é que nós fazemos, como nos organizamos, né? E falar um pouco desse contexto cultural e social do povo potiguara. Nós aqui somos, atualmente, aproximadamente 22 mil, originários potiguara, dividido em 3 municípios, que é Marcação, Rio Tinto e Baía da Traição, com 33 aldeias. Cada aldeia tem o seu cacique local e, além dos caciques locais, temos o cacique geral, que comanda todas as aldeias, e o coordenador da CTL local da FUNAI, que também é indígena.
Temos também os pajés, em algumas aldeias, não é todas as aldeias que têm os pajés, mas em algumas aldeias tem os pajés, e esses pajés representam todo o seu povo, todo o território potiguara. Fala também de cultura, é falar da nossa educação específica, da nossa educação escolar indígena e da educação indígena. E aí nós podemos destacar, mas você pode perguntar, pajé, qual é a diferença da educação indígena e educação escolar indígena? A educação indígena é aquela que vem de casa, da comunidade, das histórias, da oralidade, dos nossos antepassados, passados de pai para filhos, de avós para netos. A educação escolar indígena é onde vamos retratar a formação dos nossos indígenas dentro do contexto da educação indígena e da educação no geral, fortalecendo a nossa especificidade, a nossa cultura e a nossa história. Então, essa é a pequena diferença entre a educação indígena e a escolar indígena. Hoje nós também temos muitas conquistas, mas também temos muitos desafios. Uma dessas conquistas foi criar a categoria escola indígena, onde nós trabalhamos voltado para a nossa realidade, né, para a nossa especificidade indígena. E um desafio muito grande é quando a gente está brigando com o governo para se criar a categoria, né, e o plano de carga e carreira professor indígena e efetivação dos nossos professores indígenas. Porque nós que conhecemos a nossa realidade, nós convivemos nesse território, vivemos nesse território, nós que entendemos a necessidade e a realidade do nosso povo. Então, ninguém mais do que nós é quem podemos estar educando o nosso povo. Nós sabemos que a Constituição de 88 nos garante, né, esse direito de viver em liberdade e autonomia e especificidade da coletividade de um povo. Mas, na maioria das vezes, essa Constituição, nessa conjuntura atual, né, do governo, não está sendo valorizada. Então, são muitos desafios, um desses que eu falei. A questão das conquistas também é a questão da saúde indígena, que quando fala de cultura, fala de saúde também. Então, hoje nós temos uma saúde indígena que tem muito que melhorar, mas também que já avançamos muito. Temos nossos próprios agentes de saúde indígenas, nossos técnicos de enfermagem, nossas enfermeiras, né? Temos doutores, psicólogos, dentistas. Então, nós vemos avançando, né? Então, isso é conquistas. E aprendemos com os desafios. Uma conquista muito grande também para a cultura potiguara, e não só para a potiguara, mas para o povo brasileiro, foi também a minha participação e nomeação como juiz e perito em direitos originários pelo TOAGE. O que é o TOAGE? O TOAGE é um tribunal originário dos povos indígenas internacionais. E também ontem eu fui nomeado como o coordenador adjunto da região Nordeste do Brasil dentro do TOAGE. Então, esse TOAGE, esse tribunal originário, que trabalha justamente a autonomia, né, e a liberdade de o próprio povo originário decidir suas necessidades e resolver seus problemas dentro do seu povo. Dentro do Brasil, o TOAGE é muito novo, mas no Peru, na Bolívia, ele já atua como organização respeitada, organizada e valorizada. Então, eu, quanto jovem pajé indígena, professor, liderança do movimento, minha obrigação é de trazer essa autonomia, esse direito de viver em mais harmonia com o meu povo, com a sociedade indígena brasileira. São esses os desafios e as conquistas que nós temos, como a retomada da terra, como essa briga pela justiça para retomar as terras que foram invadidas e tantas outras. Obrigado. Obrigada, pajé Isaías. A gente vê, né, quantas conquistas importantes a gente só tem noção quando conversa mesmo, né, quando debate sobre o assunto. Conquistas que vêm com grandes desafios, né? Mas como a gente falou anteriormente, também vamos debater hoje um pouco sobre a população negra, né? Conquistas, desafios enfrentados por eles também, que apesar de corresponder a 54% da nossa sociedade brasileira, não tem essa mesma representatividade em espaços de poder, né? Também faremos um recorte de gênero, pois apesar das mulheres corresponderem 52,2% da população, e 28% serem de mulheres negras, ainda enfrenta-se uma grande luta, né, histórica nessa questão da igualdade. Segundo o artigo da Agência Brasil, em 2019, as mulheres receberam, em média, 77,7% do montante auferido pelos homens. A desigualdade atinge proporções ainda maiores nas funções, cargos que asseguram os maiores ganhos, entre diretores e gerentes. As mulheres receberam 61,9% do rendimento dos homens. O percentual também foi alto no grupo dos profissionais da ciência intelectuais, 63,6%. Esses dados já são um absurdo por si só. E mais vale destacar ainda que tais desigualdades se acentuam quando falamos de mulheres negras.
Segundo publicação de 2016 do Instituto de Pesquisa Aplicada, mulheres brancas recebem 70% a mais que mulheres negras. Por que tantas diferenças entre homens e mulheres? E por que tantas diferenças também entre mulheres brancas e mulheres negras? É a partir desses questionamentos que eu quero já passar a palavra aqui também para Manuela Alves, para que nos ajude a refletir sobre o assunto. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Peço aqui orientação da minha ancestralidade para poder conduzir e poder falar um pouco da história da população negra, né? Agradecer o convite da Caritas, acho que é super importante esse debate, e queria também dizer da minha enorme satisfação de poder falar um pouco sobre a história da população negra e também dizer da minha honra de poder estar dividindo aqui esse podcast com o pajé, né, Isaías Potiguara, e desde já render aqui toda a minha admiração e respeito pela história dos povos originários. Mas essa colocação que foi feita, viu, Daniel e Isabel, acho que é super importante a gente fazer reflexão sobre esse ponto, inclusive de desvalorização da mão de obra, né, negra nos espaços, né, e o quanto o mercado de trabalho tem a maior dificuldade de absorção, e da gente ter uma leitura política de que isso não vem de hoje. Entender que a história da população negra no país começa com um processo de violação de direitos diz muito para a gente. Uma população que foi sequestrada da sua terra natal, né, da sua cidade de origem, sequestrada de África, onde éramos reis e rainhas, por isso que eu sempre digo que descendo de reis e rainhas, né, e chega aqui num processo de mercadoria. Nós tivemos nossos corpos objetificados. Nossos corpos tinham valor de mercado, o que é absurdo, né, numa perspectiva de humanidade. E eu acho que isso é muito significativo para a gente entender que esse processo ele traz sequelas. Mesmo quando a gente fecha o processo de escravização da população negra, a gente consegue perceber que esse processo de fechamento de escravidão, que se dá 388 anos depois, ou seja, é um tempo bem grande de escravização. A gente tem para cada 10 anos de Brasil, 7 de povo preto escravo e 3 de povo negro livre. É muito tempo. Esse processo ele diz muito sobre o que a gente vive hoje, porque esse processo de escravização acabou, mas a gente não recebeu acesso à educação, não foi garantido para a gente meios de acesso à saúde, não foi garantido para a gente direito a uma moradia, né? Direitos fundamentais hoje que a gente entende que a falta disso no fechamento do processo acabou nos colocando em um espaço de muita vulnerabilidade social. E isso é importante a gente entender, porque essas figuras cumpriram papéis diferentes ao longo da história. Se você olha o homem branco, ele foi um opressor em todos os processos. Se eu falo de uma sociedade que é misógina, que é machista, óbvio que a mulher branca também foi vítima de preconceito. Mas assim, ela foi vítima de machismo, mas não foi vítima de racismo. Então ela sofreu um nível de opressão menor, indiscutivelmente. Quando a gente fala do homem negro, esse homem ele foi lesado também, por óbvio, foi vítima de racismo, mas a mulher negra, ela está na base da pirâmide, ela é a mais explorada, ela foi vítima de racismo, ela foi vítima de machismo. A gente vive numa sociedade que a gente chama de plural, diversa, mas principalmente porque as mulheres negras foram estupradas. Essa sociedade, infelizmente, ela é produto de um estupro de mulheres negras e mulheres indígenas também. Então, a gente precisa entender esse processo. E nessa pirâmide, a gente está na base porque a gente é o pico da exploração, a gente é a parte mais explorada. A gente está, infelizmente, num processo onde os nossos corpos são desvalorizados. Os nossos corpos eles são totalmente hipersexualizados socialmente. Basta olhar a ideia da globeleza. As mulheres negras têm um histórico que parece que a sociedade entende que esses corpos se permitem violar, serem violados. A nossa mão de obra ela é desvalorizada, recebemos os piores salários e estamos, em sua maioria, na informalidade. Na prática, nós temos menos acesso à educação, indiscutivelmente. Na prática, se a gente parar para entender, a gente precisa perceber que essa pauta de inclusão social, ela precisa de políticas afirmativas para a gente poder garantir a ocupação de mesmos espaços e, principalmente, entender que existe uma teoria da interseccionalidade que vai dizer que nós somos mais vulneráveis e quanto mais recorte, mais vulneráveis seremos. Então, se é mulher vulnerável, mulher negra vulnerável, mulher negra e trans vulnerável, mulher negra transperiférica, então é preciso reconhecer esse histórico para entender por que ainda sofremos sequelas desse processo
e como fazer para avançar. Eu acho que nos faz refletir não só essas pautas em si, esse processo, mas trazendo um recorte que a gente está vivendo, como essas pautas também elas são trazidas de forma secundárias quando a gente vai ver o processo na política, do debate dos candidatos, a importância que é dada a elas, e muitas vezes é invisibilizada na sociedade, né? É uma coisa atual, no dia a dia, e que muitas vezes é tido como natural, né? É passado o olho, é uma coisa secundária. A gente tem visto isso nos debates dos candidatos, por exemplo, já trazendo para um recorte de política. A gente vê o debate do feminicídio, corrupção que está no topo, briga quem roubou quem, mas quando a gente vai falar da pauta de povos tradicionais, indígenas, são pautas que muitas vezes estão ali veladas e não são trazidas à tona questionamentos pertinentes para serem resolvidos. Tem uma frase destacada no debate pela BBC News que diz assim: se o índio não defender o índio, o branco é que não vai. O branco não vai chegar e falar, pode deixar que a gente defende vocês. Por isso que a gente tem que ter coragem. A frase em destaque veio do cacique da etnia Chavante, o Agnello Tenrite, durante uma reunião de pré-candidatos indígenas. Eu já queria trazer com essa frase, né, para o Pajé Isaías, como você, Pajé, como você enxerga, né, essa participação e a importância dos povos indígenas na política? Bom, é um tema muito pertinente, né, complexo, importante, difícil, muito abrangente. Eu vou pedir licença aqui para citar alguns nomes da política indígena potiguara. Nós, povo potiguara, já fomos referência nacional dentro da política brasileira. Começando, dentro do território potiguara, foi eleita a primeira prefeita originária do país, qual o nome dela era Iraci Cassiano. Depois dela veio o seu sobrinho Marcos Santana. Depois veio o indígena Manuel Messias, a indígena Lili, da cidade de Marcação. Como vice-prefeito já passaram Dedeca, da aldeia São Francisco, aldeia Mãe, o indígena Roberto Carlos, também da aldeia Mãe. Hoje, atualmente, temos o vice-prefeito Duda, indígena da aldeia Cumaru, e também temos vários vereadores indígenas. Temos aqui, como exemplo, caciques e lideranças comprometidas com a causa dentro da política. Podemos destacar o vereador e cacique geral Sandro, cacique geral do povo potiguara, a vereadora e cacique Cal, o vereador e presidente da Associação Paraíba Mel, Ronaldo do Mel, o indígena Fofão da aldeia Mãe, a vereadora Josa da aldeia Camurupim, que tem já vários mandatos, o indígena Zé Pedro da aldeia Tramataia, também o indígena Mila da aldeia Cumaru, assumiu o mandato como vereador, Nivaldo, indígena da aldeia São Francisco, e tantos outros, né? Então, o contexto histórico-político do povo potiguara é um histórico de muita força, de muita organização social-política, e que é importante, como você já disse aí em algumas falas suas, como o cacique também Chavante falou, se nós não lutar por nossos direitos, quem vai brigar por nós? Se nós não lutarmos para defender o nosso território, demarcá-los, como fazemos constantemente, quem vai lutar para demarcar? Principalmente numa conjuntura nacional política que vivemos hoje, onde a minoria, povos originários, povos negros, ciganos, quilombolas, ribeirinhos, tantos outros, são desmerecidos, onde só importa de nós o nosso voto. Depois que nós votamos, não é como se nós não tivéssemos nenhum valor para essa sociedade política não indígena. Então é mais do que crucial, do que importante, a participação dos líderes indígenas, dos povos originários, dentro da política brasileira, seja no contexto municipal, estadual ou nacional. É importante que mais indígenas entrem, indígenas comprometidos com a causa, indígenas que defendam o seu povo, indígenas que defendam realmente uma política coletiva, o bem-estar e o bem-viver de toda uma população. Então é necessário, se faz necessário, nesse governo atual que estamos vivendo, nós começarmos a pensar em políticas, em formar políticos indígenas, líderes indígenas, para atuar na nossa sociedade brasileira. Muito importante sua colocação, Pajé. É interessante que a gente vive um momento que a gente vê, ainda que muito aquém do que deveria, vemos aí uma maior relevância, um maior protagonismo de candidaturas indígenas, e não só candidaturas, mandatos efetivamente. E é importante ver como se discute temas a partir de uma perspectiva, de um viés muito diferente. A gente vê, por exemplo, hoje no Congresso Nacional, uma bancada ruralista muito representativa em relação a números em si, e que vê o território, as terras, mais basicamente como um recurso de exploração para se oferir lucro. E vê, por exemplo,
a bancada, ou os representantes, poucos que são ainda representantes dos povos indígenas, como ter outra perspectiva da terra. São guardiões da terra e vê-se, inclusive, as terras demarcadas como a utilização daquela terra tem sido totalmente diferente e gerando um bem comum, como foi trazido anteriormente, tendo em conta que o meio ambiente, tudo que se faz nesses espaços, tem resultado prático para a população como um todo. Então, vê-se aí a importância de que esses espaços sejam ocupados também por representatividades de diferentes estratos da nossa sociedade. E aí, nesse sentido, dialogando até um pouco com falas que já foram colocadas anteriormente, a gente vê, como foi comentado com Isabel, que a representação da população, como, por exemplo, mulheres, negros, não se reflete nos espaços de decisão. E aí, nesse sentido, eu trago um dado aqui também, que 85% dos políticos que estão hoje no Congresso Nacional são homens. As mulheres ocupam, portanto, apenas 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Desse quantitativo, apenas 2% são mulheres negras, aí fazendo aquele recorte que Manuela traz também, de pessoas que somam algumas condições de vulnerabilidade e de exclusão social, que se reflete, logicamente, também nesse espaço de decisão. Alguns movimentos sociais têm levantado a bandeira pela paridade de gênero e raça nesse espaço de decisão. E, nesse sentido, gostaria aqui, mais uma vez, de abrir o espaço para que Manuela Alves pudesse também nos ajudar a refletir um pouquinho também sobre esse recorte específico nesse tema. Então, Daniel, é massa que uma pergunta acaba, né, reforçando o que a gente está dialogando e o quanto essas opressões, né, elas vão acabar se somando e fazendo todo sentido quando a gente percebe que é um sistema. Afinal de contas, não é à toa que o racismo é estrutural. Então, ele é estrutural exatamente porque ele vai passar por todas as estruturas da sociedade. E onde a gente visualizar estrutura, sociedade se auto-organizando, a gente vai visualizar, infelizmente, racismo, ou seja, vulnerabilização da população negra. E aí a gente precisa entender os espaços de poder. Os espaços de poder são espaços de construção, bases da sociedade. E neles nós estamos em vulnerabilidade. E, por exemplo, a academia sendo um espaço de poder extremamente importante, e aí isso já são ensinamentos de Grada Quilomba, né? No livro Memórias da Plantação, a gente já consegue visualizar o quanto é difícil para o povo negro acessar a academia. Inclusive, a gente tem acessado a partir de cotas. E como professoras e professores, direcionando o processo de aprendizagem, a nossa vivência ela é quase que inexistente. O espaço de professoras e professores negras e negros, infelizmente, ainda é muito pequeno. E a academia é espaço de poder. Você poder direcionar e poder oferecer um processo de aprendizagem afrocentrado, onde a gente possa pensar a população negra no centro do processo de desenvolvimento, como a própria Lélia Gonzalez já trazia para a gente, é um privilégio e, infelizmente, enquanto o opressor continuar trazendo a sua versão, vai ser muito complexo para a gente ter realidade na narrativa de como essa sociedade nasceu. E aí eu quero estender para outros espaços de poder, como, por exemplo, o Congresso. A gente sabe que está lá no artigo 2º da Constituição, e aí eu vou pedir desculpas a Daniel e Isabel, porque como eu sou professora de Direito Constitucional, às vezes a fala acaba sendo permeada por um pouco de Direito Constitucional, e o artigo vai dizer que a gente, né, tem 3 poderes independentes e harmônicos, né, o sistema tripartite, que é o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. 3 poderes onde a gente vai ver a ausência total de mulheres negras. Quando eu digo total, eu não posso dizer total, né? A gente tem alguns percentuais, mas é muito complexo a gente pensar uma população negra que representa 54,6%, as mulheres negras em maioria, e a gente ter, segundo os números que foram lidos aqui, por exemplo, 15% no Congresso. Que sistema representativo é esse que não representa, de fato, como é a nossa população plural, diversa? E isso é muito significativo, porque nesses 3 poderes estão os direcionamentos do país. Se a gente não está no Congresso, a gente não está fazendo as leis. As leis que regulam as nossas vidas, a nossa vida em sociedade. Ou seja, a gente vive em leis pensadas por homens brancos. E aí, normalmente são homens, normalmente são brancos, normalmente cumprem o padrão hetero-cis normativo, normalmente têm um poder aquisitivo diferenciado, então estão em classes superiores, classes econômicas superiores, e que governam muitas vezes garantindo interesses particulares e não visando interesses públicos. A gente também precisa, infelizmente, denunciar as irregularidades do nosso sistema representativo. Daniel, curiosamente, isso não fica no poder legislativo. A gente tem um poder executivo onde, por exemplo,
a gente nunca teve uma presidenta mulher negra. E hoje, por exemplo, no secretariado, a gente tem quantos secretários e secretárias negros e negras? Nenhum. E mulher a gente nem teve, nem chegou a ter no atual governo que estamos. E mesmo historicamente, a gente vai ver a dificuldade de identificar pessoas negras ocupando espaços no Poder Executivo. E o Poder Executivo executa, administra. Então, ele está ali no processo de realização e efetivação das políticas. Isso é muito complexo da gente entender a ausência dessas populações vulneráveis podendo falar por si e estar com a mão na massa. O Poder Judiciário, infelizmente, é um outro ponto que a gente precisa dizer que precisa ser enegrecido. Nós não estamos tomando as decisões. É incrível a gente perceber que menos de 5% do judiciário é de pessoas negras. E se eu jogar para a gente ver a quantidade de mulheres negras, esse número cai ainda mais. Né? Naquela perspectiva de interseccionalidade que Carla Cottirini, Kimberly Crenshaw nos ensinou. Então, gente, a gente precisa tomar essas canetas. A gente precisa sentar nas cadeiras. Só quando a gente passar por esse processo, nós vamos conseguir uma justiça que, de fato, tire as vendas e consiga estar direcionada para fazer justiça social. A gente vai conseguir um Congresso que atenda aos anseios sociais e a gente vai conseguir um executivo que consiga efetivar equidade de direitos e oportunidades para todas e todos. É isso, Manuela. É muito importante quando você traz sobre como essa falta de representatividade nos espaços de decisão, logicamente, levam à condução da própria administração pública à manutenção das coisas como são, como a gente fala, o status quo que é estabelecido, né? E a depender aí, logicamente, de viés político, de quem está no poder, isso pode se acentuar ainda mais. E aí, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar para direcionar também nessa interseccionalidade que você propõe, uma pergunta também ao Pajé Isaías, aproveitando esse momento que a gente vive, como a gente tem constatado, como as políticas têm sido conduzidas, nós vemos um momento que é constatado também um acirramento de disputas relacionadas à demarcação de terras indígenas, tendo como resultado, inclusive, como o Pajé trouxe anteriormente, assassinatos, pessoas que vão se tornando mártir pelo pior dos motivos, né? Pessoas que lutam pela demarcação de terras indígenas, pelos povos originários e que têm uma oposição muito forte e uma oposição com muito poder e que faz com que, inclusive, a condução de investigações sejam comprometidas. Nesse ponto, Pajé, como você enxerga hoje esse cenário da luta dos povos indígenas e, sobretudo, com essa questão da demarcação de terras? Sabemos, Daniel, né, que não está fácil. Falar desse assunto chega até me emocionar, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos cruéis. Não é de agora que os povos originários sofrem com a invasão dos seus territórios, com o extermínio de seus povos e com a aculturação de seus saberes ancestrais. Falando aqui do povo potiguara, precisamente, nós tivemos muitas espinhas e gargalos, começando pela Companhia dos Lundregues, na terra indígena de Montemor, em Rio Tinto, e o processo de autodemarcação daquele povo. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, que até hoje ainda está na justiça, processo de demarcação e homologação da terra indígena de Montemor. Temos o casarão da aldeia Jaraguá, é um casarão que foi feito pelos Lundregues também, dentro do território indígena. Então, são 4 quilômetros quadrados de um casarão com um muro feito por senhores Lundregues, né? E naquela casa, na época, servia também de sala de julgamento para os indígenas que não fossem coniventes com a maldade daquela companhia, daquela família. Também onde muitas moças, mulheres indígenas, foram abusadas sexualmente, estrupadas e mortas. Então, falar do processo de demarcação dos territórios é justamente falar da morte, é falar do massacre, do derramamento de sangue. O Brasil hoje é banhado de sangue dos nossos ancestrais. E não tão longe. Nós temos vários exemplos. O povo Guarani Kaiowá, que todos os dias morrem lideranças, jovens e crianças e anciãos naquela terra, pelos fazendeiros. O governo federal cega, tapa os olhos para não enxergar sofrimento e o descaso com os povos originários do país. E nós temos que nos reunir, nos armar com um arco e flecha, um tacape e uma lança, e enfrentar 50 tritões de fazendeiros armados, fortemente armados, com 12 fuzis e tantas outras armas.
Então, até onde a justiça brasileira atua como justiça? Né? Até onde o governo nacional e federal, que era para defender a sociedade, está defendendo? Já ganham tão bem e ainda acham pouco e negociam a vida dos povos originários como um produto que está à venda pelo pedaço de terra, por tantas outras coisas. Eu teria muito, pontuei aqui 9 assuntos que eu iria falar. Felizmente, o nosso tempo é pouco e curto para isso. Mas venho aqui também dizer que o povo potiguara tem suas autodemarcações, como na aldeia Montemor, a aldeia Três Rios, temos a aldeia Taepe, que estamos lutando para retomar essa terra. Temos também sofrido com a parte ambiental por parte das usinas de cana-de-açúcar, com o derramamento dos vinhotos da calda de cana-de-açúcar no rio, que passou mais de 10 anos sem gerar a vida daquele habitat, onde muitos indígenas sobreviviam do camarão, do caranguejo, do peixe, e esse mangue passou mais de 10 anos morto, sem gerar, justamente por causa do vinhoto da cana-de-açúcar, de uma usina que está dentro do território indígena. Né? E aí a gente vê a incapacidade do governo, da justiça, de defender justamente os territórios e as culturas indígenas. Esse desmonte atual do nosso país, né? Que é quase impossível trabalhar uma política democrática e de direito. Para terminar aqui, tenho aqui um exemplo, as questões de lutas de demarcação bem próximos, não foi de anos atrás, mas de agora recentemente, a tentativa de assassinato contra o cacique Aníbal da aldeia Jaraguá, contra o cacique Sandro, o cacique geral, e contra o cacique Clau, né, lá da aldeia Montemor. Essa do cacique Aníbal é a que me deixa mais de coração partido, por ele defender a terra, e às 8 horas da noite ele estava na sua casa, na sua mesa, com seus filhos e sua família, e chegaram vários elementos, arrombaram a porta dele e atiraram com revólver sobre ele, tiram queima-roupa. E seus 2 filhos, crianças, viram tudo aquilo acontecer diante deles. E no período que o cacique caiu, lavado de sangue, o que mais me choca é a atitude de seu filho, que eu acho que na época tinha entre 4 e 5 anos de idade. Quando ele viu o pai derramado de sangue, ele achou que seu pai estava morto. E ele imediatamente tirou a sua camisa e jogou em cima do seu pai e caiu em cima dele. E disse: pai, esse sangue nunca mais vai ser lavado da minha roupa, para mostrar o quanto o senhor foi guerreiro e tudo que eu vi o senhor passar. E não esquecerei do senhor. Então são esses motivos que nos entristecem, que a gente vê o nosso povo morrendo, sendo assassinado, escravizados, massacrados, e nossos territórios sendo invadidos pela cana-de-açúcar, pelas empresas, pelo agronegócio, e onde a vida de um indígena vale menos que um pedaço de cana, ou um pé de soja, ou uma cabeça de gado. Temos aí como exemplo também algo triste que aconteceu, a morte do originário, conhecido como o Índio do Buraco, no Acre, o único remanescente e sobrevivente do seu povo, porque ele se isolou no meio da natureza, não queria contato nem com outros povos originários, porque ele viu e sabe o quanto ele sofreu e o que ele presenciou dos fazendeiros matando o seu povo e matou por completo, só sobreviveu ele. E ele partiu, foi embora. E não existe mais um remanescente sobrevivente do povo do índio originário conhecido como Índio do Buraco. Então isso é o que o governo nacional, o que o governo federal e a justiça brasileira faz com a sociedade brasileira, sobretudo com os povos originários, com os povos negros e com tantos outros povos. Muito obrigado e desculpa pela minha emoção. Não, Pajé, eu quero dizer que eu estou arrepiada e emocionada com a fala, na verdade, porque a gente que não tem conhecimento de muitos atos, muitas causas, assim, só ouve falar, é muito diferente quando a gente conversa com quem está por dentro, né? Com quem sabe o dia a dia, com que está por dentro, né, da luta. Eu acho que as palavras são desejar força, né, nessa luta, porque a gente imagina que não é fácil, e ainda mais sem ter o apoio governamental, ter que estar lutando diariamente por essas pessoas, não deixar, né, de esvaecer a esperança, porque eu imagino que muitas vezes deva vir, né, a esperança, querer esmorecer, a gente não pode deixar. Então, toda a força, a luta de vocês, trazendo esse sentimento de revolta, indignação e de justiça, né, de trazer a justiça à tona. Eu queria trazer uma pauta importante, também provocada pela fala de Manuela, trazendo agora para o recorte do feminicídio, né, e o recorte da mulher negra.
Eu me senti muito representada por tua fala, Manuela, como mulher negra, periférica, cotista que fui. E aí trazer um dado que eu queria que você falasse um pouco sobre a violência contra as mulheres no Brasil. Você falou de representatividade feminina, as mulheres na política. E aí um dado recente, em 2021, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe que acontece um feminicídio a cada 7 horas e um estupro a cada 10 minutos aqui em nosso país. Então, é uma pauta forte, importante, que precisa ser debatida também. Esses dados nos chocam, né? Saber que meninas, mulheres, são diariamente violentadas e mortas. Então, mediante esse quadro, como a gente poderia mudar, minimizar, e qual a importância da política e do posicionamento e de mais mulheres falando sobre esse tema, não só mulheres, mas homens, né? Qual a importância na política em relação a esse tema? Ok, Isabel, acho que esse tema é muito importante. Antes de começar a falar do tema, eu queria também aqui render todas as honras à luta dos povos originários e dizer que ouvir o pajé é um privilégio e me somar forças nessa luta, acho que é importante. Obrigada, pajé, pela resistência, e essa luta é uma luta de todos nós. Isabel, que bom que a gente se encontra aí nessa encruzilhada, né? Com tantas afinidades nessa história. Eu queria que a gente refletisse um pouco, inclusive, sobre essa violência contra a mulher. A gente sabe que essa violência contra a mulher, ela é produto de uma movimentação que é uma movimentação cultural. Ela não nasceu ontem, não foi criada em 1950. Esse machismo, ele é um machismo histórico e a nossa sociedade é pautada nesse machismo. A gente tem momentos na história onde nós não votávamos. A gente tem momentos nessa história onde nós usávamos o CPF dos nossos maridos. Então, assim, para a gente evoluir, avançar a ponto da gente entender que mulheres não são propriedades de homens, tem sido uma luta histórica, né, de séculos. E aí, nessa perspectiva, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma violência setorizada, de uma violência específica. É diferente quem toma uma carteira minha na rua e quando eu sofro uma violência dentro da minha casa. Pelo meu pai, pelo meu irmão, por um tio. Essa violência ela é fruto de uma cultura que, mesmo dentro da minha casa, com as pessoas que deveriam me proteger, essas pessoas acabam me violentando. E me violentando de várias formas. Porque só a Lei Maria da Penha traz vários tipos de violência. Violência física, moral, patrimonial, sexual, psicológica, enfim. E aí, entender também que esse contexto para mudar, não basta só prender uma pessoa. A gente precisa mudar uma cultura, a gente precisa mudar a forma como a gente está educando os nossos meninos para achar que podem bater, as nossas meninas para aceitar a violência e achar que é romantismo, achar que ciúme doentio é algo legal, é porque ele me ama, até a gente chegar nessa fase de entender como é que a gente está sendo vítima num índice tão alto e entendendo, Isabel, que existe subnotificação no interior, na própria capital, nas grandes camadas, porque as pessoas não vão querer se expor, dizer que estão apoiando e o marido é um desembargador, é um grande empresário, o marido é um grande político. Então, assim, é um contexto muito complexo que a gente precisa enfrentar de frente. E a gente tem, inclusive, uma Lei Maria da Penha, que é um dos instrumentos mundialmente mais eficazes. E quando a gente tem a Lei Maria da Penha, desde 2006 para cá, a gente vai perceber que ela só fez aumentar os casos de violência doméstica familiar. Por quê? Porque a subnotificação é absurda. Com a Lei Maria da Penha, as mulheres agora, pelo menos, estão se sentindo movidas a denunciar, pelo menos dizer que estão passando, porque nem isso era dado direito a gente de fazer, né? Então, é importante que a gente perceba esse contexto. A Lei Maria da Penha ela é muito ampla, ela traz não só os tipos de violência, mas ela é muito ampla porque ela criou as medidas protetivas que a gente não tinha dentro do sistema. A possibilidade da pessoa ficar afastada das mulheres, ficar afastada também dos filhos, a possibilidade de um policial voltar na casa da mulher para pegar os documentos. Às vezes, a violência acontece numa madrugada e a mulher vai ao léu, né, na rua, medidas protetivas que autorizem que ele use tornozeleira, assim, que a gente perceba que existem caminhos, né, de
tentar frear essa violência. E, além disso, a Lei Maria da Penha prevê toda uma rede de proteção, uma rede de assistência de acolhimento, centros de referência com equipe multidisciplinar, composta por advogada, psicóloga, assistente social, para fazer essa acolhida. Ainda assim, os índices ainda são estarrecedores, como pode ser lido aqui. E aí a gente precisa entender que, quando a gente fala, mesmo dentro desse recorte, e é engraçado, né? Dentro do machismo, quer dizer, engraçado, um termo errôneo, né? Seria cômico se não fosse trágico. Como é? Porque dentro do machismo a gente tem o racismo. Então, inclusive, os dados dessa pesquisa de 2021 mostram que mesmo dentro do alto índice de violência contra a mulher e, por exemplo, dentro do índice de feminicídio, a gente conseguiu reduzir a quantidade de feminicídio sofrido por mulheres brancas e aumentou o feminicídio sofrido por mulheres negras. Veja que mesmo quando a gente fala de mulheres vítimas de violência, as mulheres negras serão mais vítimas de violência do que as mulheres brancas. Isso mostra para a gente como essa sociedade ela vai conseguir juntar opressões para vulnerabilizar da forma mais cruel que a gente conseguir identificar. E aí, dentro de todo esse contexto de violência, se você me pergunta como é que a gente consegue vencer esse processo que se coloca tão duro dentro da sociedade? Porque a gente vê mulher morrendo todo dia, o marido matou, o ex-namorado matou, disse que não queria acabar. Isso é direto, principalmente nesses programas sensacionalistas policiais. É todo dia. Como é que a gente vai vencer isso? 2 caminhos. Primeiro, um Estado forte, um Estado responsabilizador e um Estado que invista em políticas públicas de conscientização para o respeito à mulher. E segundo, um trabalho hercúleo que precisa ser feito por toda a sociedade. Enfrentar o machismo, acabar com as brincadeiras que desmerecem a mulher, acabar com as brincadeiras que hipersexualizam, criar uma cultura de respeitar o corpo da mulher, de entender que não é não, quando ela diz não, é não, precisa se parar, precisa se ter respeito, precisa se valorizar as mulheres em todos os espaços. Ser contra o assédio em qualquer situação essas são as únicas formas da gente conseguir vencer o machismo, que também é estrutural e que, infelizmente, pauta essa sociedade e viola todas as mulheres, principalmente as negras. Manuela, Pajé Isaías, as últimas falas de vocês foram muito potentes. Eu sei que chegou, assim como chegou para mim, para a Isabel, que está aqui, para todo mundo que está nos acompanhando também. E assim, nós agradecemos muito pelo conhecimento que vocês têm trazido para todo mundo de forma tão clara, de forma tão acessível. E é muito esse o intuito, de fato, dessa nossa campanha, desse nosso podcast Fazer Política Democraticamente. Levar esse conhecimento de forma muito direta às pessoas que estão nos ouvindo, nas comunidades, para que ouçam também com suas famílias, reflitam em seus grupos de amigos. Mas, infelizmente, vamos nos encaminhando para o fim. E para deixar aqui uma última perguntinha para vocês, a última deixa, queria abrir espaço primeiro para a Manuela, depois para a Pajé Isaías, para dizer de forma muito direta e encaminhativa, nesse contexto de eleições, quais sugestões finais que vocês poderiam dar para os nossos ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer a Isabel, queria agradecer a Daniel e queria agradecer a todo mundo, porque por trás do podcast, por trás das nossas vozes, tem muita gente trabalhando, né, e se esforçando para sair esse produto legal que tem sido o resultado dos podcasts que tem sido gravado por vocês, e dizer do quanto foi importante e de aprendizagem esse espaço aqui, né, hoje. Agradecer também ao Pajé e dizer da minha satisfação e da minha honra mesmo de poder dividir esse espaço. Eu acho que a gente perpassou por algumas opressões, né? A gente falou de enfrentamento ao racismo, enfrentamento à LGBTfobia, enfrentamento ao racismo, ao machismo, mas teríamos outras, inclusive, opressões aqui para abordar quando a gente fala em grupos vulneráveis. Enfrentamento à LGBTfobia, enfrentamento ao capacitismo, enfrentamento ao etarismo, são tantos movimentos marginalizados e eu acho que a gente precisa pensar, e eu queria deixar essa mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, né? A gente precisa pensar qual é o nosso papel nisso. Não adianta. A gente tem 513 cadeiras que não vão mudar na Câmara. As 81 cadeiras do Senado não vão mudar essa realidade. Independente de quem sente na cadeira de presidência, isso não vai mudar a nossa realidade de uma forma efetiva como a gente sonha. O Brasil que a gente sonha, ele precisa ser construído pelas brasileiras e pelos brasileiros a partir de uma mudança de postura nossa, a partir de uma participação política efetiva nossa, a partir de uma cobrança permanente nossa. E você que está nos ouvindo e que gostaria de saber como pode contribuir para essa luta,
Rever as tuas posturas. Olha como você trata as mulheres que estão ao teu redor. Olha quem são as pessoas negras que te rodeiam. Faz o teste do pescoço. A gente fala de teste do pescoço, tá, Daniel? A gente entra no restaurante, faz o teste do pescoço. Tem gente preta nas mesas do lado ou as pessoas pretas estão apenas limpando o chão do restaurante? Se elas estão apenas trabalhando, elas não estão consumindo, tem alguma coisa errada. Tu escuta cantores negros e negras, lê livros escritos por pessoas negras, isso é super importante. Já parou para entender, para conversar com pessoas trans? Tu tem quantas pessoas trans no teu convívio? Pessoas com deficiência, você já conviveu com elas? Sabe quais são as dificuldades enfrentadas por um cadeirante no dia a dia, por uma pessoa com deficiência visual? Meu amigo, minha amiga, é preciso que a gente saia da bolha e é preciso que a gente vivencie, troque ideias, que a gente respeite as diferenças e valorize. A gente precisa potencializar o nosso sentimento de humanidade. E dentro da nossa bolha, convivendo só com pessoas brancas, ou convivendo só com pessoas ricas, ou convivendo só com pessoas cis, ou convivendo só... A gente não vai conseguir entender as especificidades. Essa é a minha fala. Eu espero que tenha dado uma contribuição mínima para que a gente repense os nossos papéis. Não se preocupe, não é papel de ninguém mudar toda a sociedade. Se cada um fizer a sua parte, obrigatoriamente o resultado vai ser um Brasil melhor para todas e todos. E nesse momento, fecho aqui com a frase de Angela Davis, dizendo que não basta não ser racista nessa sociedade. Hoje é preciso ser antirracista. Então não basta se excluir da luta. Você precisa atuar positivamente para enfrentar. E todas as vezes você vê um caso de racismo, de LGBTfobia, de machismo, de etarismo, de capacitismo, seja uma voz que ajude a população vulnerabilizada a sair desse contexto de violência e acreditar numa sociedade onde existem pessoas melhores. Então, gente, né, depois dessa fera, Manuela, né, o que é que eu vou mais falar? Ela já falou tudo. Uma mulher muito sábia, negra. Também meu respeito à sua origem, à sua nação, à sua ancestralidade, ao seu ser divino, mulher, negra. E todas as classes conhecida e tratada como minoria e menos importante no país. E dizer também que dentro da sua fala a gente tem aquele ditado: eu posso ser o que você é sem deixar de ser eu sou. Então eu posso me importar com a luta negra, posso me importar com o direito da mulher. Não precisa ser mulher ou ser negro para isso, mas é questão de igualdade, de respeito, como você disse, ser antirracista. É de a dor do outro ser a minha dor, é de a alegria do outro ser a minha alegria. E nesse contexto que nós estamos vivendo, falando politicamente, o qual nossa guerreira Manuela já falou bem explicado aí, não podemos continuar do jeito que está. É fato, é notório. A sociedade brasileira está vendo, está sentindo na pele que estamos passando os preconceitos, discriminação, racismo, assassinatos, roubos dos nossos direitos, desconhecimento dos nossos territórios, dos nossos povos, das nossas causas. Então basta. Chega. Do jeito que está, não pode continuar. O povo brasileiro tem que ver quanto nós, povos indígenas, negros, ciganos, quilombolas, estamos nos preparando ou pensando em se preparar para assumir um cargo maior na política brasileira, possamos pelo menos enxergar agora, enquanto não estamos aí no meio, pessoas que são mais favoráveis às nossas causas, que são ligadas aos nossos direitos, que estão lutando de qualquer forma, de direta ou indireta, para defender ou para ajudar a resolver as causas dos povos originários, demarcações dos territórios, o direito do negro, da negra, o direito da sociedade. Então, me perdoe eu citar alguns exemplos aqui muito claros que vai dar a entender. O governo atual é um governo desgovernado, é um governo genocida. Então, minha gente, vamos prestar atenção, aqueles líderes que acompanham as lutas e as causas sociais. Enquanto não tem um negro lá representando, uma negra representando, um indígena, uma indígena, vamos olhar aqueles que estão mais voltados às nossas causas, para as coisas não ficar pior do que já estão. Que nós sabemos e nós estamos vivendo e sofrendo na pele o quanto é duro, difícil e ruim a gente colocar uma pessoa no poder para nos representar e essa pessoa fazer totalmente o contrário. Não tem representação nenhuma, não tem respeito, dignidade e competência para assumir
ou para cuidar com a responsabilidade de uma sociedade, de uma massa brasileira que somos nós. Então, aqui, deixando para todas as esferas de governos, para a Justiça Nacional, vou deixar uma mensagem aqui na língua do meu povo e traduzi-la. A Secoé, a Selmanon, e Andé Namate, Oicoé, e Coibipe, Ayaramayene. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Mas o nosso povo permanecerá para sempre nesta terra. Iacuguabe, obrigado. O podcast Fazer Política Democraticamente fica por aqui. Queremos dizer que vocês acompanhem os próximos episódios que serão lançados quinzenalmente nas plataformas do YouTube, Spotify da Rede Caritas Brasileira Regional Nordeste 2. Nos siga nas redes sociais e venha com a gente fazer política democraticamente.